50 dias depois da Páscoa é celebrado o Pentecostes, uma celebração pelo envio do Espírito Santo em cumprimento à promessa do próprio Cristo antes de ascender. Ele disse aos discípulos que enviaria o Espírito Consolador e assim foi. Até os dias de hoje, o Espírito Santo está entre nós. E uma tradição da Igreja Católica celebrar esse dia. A gente vai conversar sobre esse assunto com o diácono Jefferson, aqui da Paróquia Divino Espírito Santo, em Curitiba. Diácono, obrigado pela sua participação aqui na Rede Católica e explica pra gente de onde surgiu a origem da celebração deste dia. Bem, como você falou, 50 dias após a Páscoa, Jesus ascende aos céus, mas antes dele subir aos céus, ele promete aos seus apóstolos, que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, aquele que daria todo o amor a eles, que preencheria com o seu amor, com a palavra, recordaria a palavra e os ensinamentos que ele teve aqui na terra com os seus. O Espírito Santo é isto, então, recorda todo o amor do Cristo, recorda toda a ação, todo o gesto do Cristo dentro da sua igreja, do nascimento da igreja, onde aconteceu no cenáculo, que foi derramado então o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. E a gente fala bastante do Novo Testamento, do momento que os discípulos receberam realmente o Espírito Santo, mas na verdade ele já está entre nós desde o começo, desde o Antigo Testamento ele já aparece, né? Isto, a ação do Espírito, porque o Espírito é o próprio Deus, é o Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho, a segunda, o terceiro, o Espírito Santo. Esta unidade da Trindade, que é um mistério tão grande, um mistério de amor. Então, desde a criação, o Pai cria o mundo por amor, o Espírito está junto, o Filho está junto. E o Espírito vem caminhando, vem gestando, eu vou dizendo que vem gestando no Antigo Testamento a igreja. O nascimento da igreja, então, se dá em Pentecostes com os apóstolos no Novo Testamento. Mas toda a gestação é o Antigo Testamento, onde o Espírito Santo vai anunciando os profetas, onde o Espírito Santo vai caminhando com o povo de Deus, onde o Espírito Santo vai animando esse povo de Deus do Antigo Testamento. É a gestação da igreja. E aí, em Pentecostes, nós temos o nascimento desta igreja. E nós estamos aí caminhando com o Espírito Santo. Nesse dia, como que cada fiel, como cada pessoa pode celebrar o dia de Pentecostes na sua casa ou até mesmo pessoalmente, como que cada pessoa pode receber o Espírito Santo? Primeiramente, gosto de dizer que o Espírito Santo não é uma devoção. O Espírito Santo, nós devemos adorar o Espírito Santo, porque é o próprio Deus. E o Espírito Santo é uma necessidade da vida do cristão. Ele é necessário. Então, toda vez devemos pedir o auxílio, a santificação, os dons do Espírito Santo em nossa vida. Se abrir cada vez mais a este Espírito Santo. Por isso, é uma grande solenidade Pentecostes. É só o nascimento. Quando nós nascemos, depois que nascemos, precisamos nos alimentar com o leite materno. Então, pedir ao Espírito Santo esse leite que emana do amor de Jesus Cristo, este leite que emana da sua palavra, este leite que vai emanar depois na Eucaristia, nos sacramentos. Pedir sempre este alimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que anima a igreja com a palavra de Deus. É o Espírito Santo que transforma o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. Então é necessário o Espírito Santo dentro da vida da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja não é igreja. Nós seríamos uma organização, uma ONG. É o Espírito Santo que nos deixa não sermos uma ONG, mas um amor. Nos deixa assim transmitir o amor de Deus para a sociedade. Sentir e transmitir esse amor. Sentir o amor de Deus. E existe uma representação do Espírito Santo? A gente vê muito a imagem da pomba como uma das representações, mas existe uma imagem que possa realmente representar o Espírito Santo? Como você falou, é uma das representações, mas talvez diminua muito o que é o Espírito Santo.
né? Porque o Espírito Santo é fogo de avivamento, é um fogo que nos aquece, que ilumina, é um sopro que expele em nós o que não é bom. Então nós podemos, desde o Antigo Testamento, ver várias representações do Espírito Santo. Claro que no batismo do Senhor Jesus Cristo ele desce em forma de pomba. Mas não é só este o Espírito Santo, ele é muito mais que uma forma de pomba. Então, se nós não diminuirmos a representação, muito mais nós vamos sentir a ação do Espírito Santo. Porque ele não é só um santo de devoção. O santo de devoção são pessoas que viveram entre nós e que podem ser representadas, tiveram corpo como nós. O Espírito Santo é o próprio Deus. O único dentro da Trindade que teve um corpo e é representado é o Filho. O Pai e o Espírito Santo não podem nem devem ser representados. Mas a pomba é uma forma de representação do Espírito Santo. Né? E como que cada comunidade pode celebrar esse dia? Aqui no Brasil a gente tem, né, essa tradição de celebração, mas cada comunidade faz a sua comemoração de um modo particular. Como que funciona essa festividade? O Pentecostes é uma solenidade da igreja. Então todas as igrejas vão celebrar, né, esta grande ação do Espírito Santo em suas paróquias, né? Então que seja uma festa, uma solenidade de alegria, pois é o dia que nós nascemos como igreja, né? Nós no dia que nascemos humanamente, nós fazemos uma grande festa, cantamos parabéns, decoramos a casa. A solenidade de Pentecostes é isso. Todas as igrejas devem ser bem decoradas, bem animadas, para que nós possamos, unidos, celebrar esse nascimento de nós mesmos como igreja. Obrigada, Diácono, pela sua participação aqui com a gente, que você possa comemorar esse dia, celebrar esse dia na sua comunidade, mas que você possa, acima de tudo, sentir a presença do Espírito Santo na sua vida.